Esse ponto aqui, ó, ele está falando que esse eixo trata da quantidade de calor, ok? Quando fala-se, então, da quantidade de calor, a gente está querendo trabalhar no que diz respeito à quantidade de calor que está sendo absorvida ou perdida por determinada substância, tá? E aí, aqui, ó, a gente tem esse ponto aqui, que é da temperatura. Então, esse eixo vertical é da temperatura em Celsius. Então, também está dizendo respeito em relação à perda ou ganho de calor. Entenderam isso? Ó, perda ou ganho de temperatura, desculpa. Beleza? Entenderam a ideia? No eixo horizontal, quantidade de calor. Eixo vertical, variação da temperatura em decorrência disso. Todos entenderam até este ponto? Entendido. Entendido? Tá. Então, olha, a partir daí, então, isso, valeu, MEC. Enfim, MEC é Ministério da Educação e Cultura, né? Tô ligado. Então é o seguinte, o que a gente vai buscar aqui de interpretar? A gente vai ver situações em que o gráfico está descendo ou vai estar subindo. Porque tem gráfico, por exemplo, que também sobe, ó, tá vendo? Esse gráfico aí também sobe, mas beleza, ó. Então, ou descendo ou subindo, essas retas descendentes, quer dizer, descendo, ou ascendentes que estarão subindo, tipo essa aqui, ó, ok? Retas como essas estão dizendo pra gente que a temperatura está mudando, está indo, por exemplo, neste caso aqui, ó, de 300 para 200, tá vendo? Ele está indo daqui para cá, quer dizer, esse ponto aqui, 300, aí quando ele chega aqui, esse ponto na temperatura 200, tá legal? Se a temperatura está mudando, significa dizer que essa substância ela está em um momento de algum tipo de estado físico específico. Quer dizer, ela vai estar ou no estado físico sólido, ou líquido, ou gasoso. Ok? Todos entenderam isso? Sempre que o gráfico estiver subindo ou estiver descendo a linha, significa que tem variação de temperatura. E se tem variação de temperatura, ele tem, obrigatoriamente, um estado físico específico. Todos entenderam isso aí? Beleza. Então, o que eu quero que vocês entendam é que se tem essa variação de temperatura, agora a gente raciocinar um pouquinho mais fora. Eu vou voltar para a tela normal aqui rapidamente, só para lembrá-los de um ponto. Olha, quem é que tem de quantidade de calor com variação de temperatura? Calor sensível. Então, sempre que o gráfico estiver daquele jeito, naquele trecho daquele gráfico, eu vou contar com calor sensível. É isso que eu quero que vocês observem. Esse é o primeiro ponto. Tá legal? Vamos voltar, então, agora lá na apresentação. Aí, aquele gráfico, ele não tem só descidas ou subidas. Ele tem um ponto aqui, ó, que estou esperando só voltar a apresentação aí, acho que agora foi, né? Tem um ponto ali, que eu acredito que vocês estejam vendo meu mouse passando, ele é uma linha reta horizontal. Ela não está nem subindo e nem descendo. É um trecho aqui, ó, tá vendo? De linha reta. Está dizendo que nesse momento a temperatura não está mudando. Ele chegou a 200 e ficou em 200 em todo esse momento aqui, ó. E, obrigatoriamente, eu consigo também ver que ele não parou de ganhar calor. Ele continua ganhando calor. A diferença é que a temperatura não mudou. Quando isso acontece, ele está no momento de latência. A gente chama de momento de latência o quê? Os momentos exatos da transformação do estado físico. Fusão e ebulição. Tá legal? Então ele vai poder estar fazendo uma fusão ou estar fazendo uma ebulição. Depende de qual estado físico ele está indo e para qual ele está, de qual ele está vindo. Tá legal? Mas então nesse trecho aqui, ó, dessa linha que está reta, ele está fazendo um processo de fusão ou ebulição. A gente nem leu o exercício, eu estou olhando só gráfico. Já tira essas conclusões, porque isso é fixo nesses gráficos. Tá legal? Voltando então à tela aqui, quando não há variação de temperatura, aquele trecho reto, ele ganha calor, mas ele não muda a temperatura, beleza? A quantidade de calor está sendo recebida e não muda a temperatura, aqui nem temperatura tem, dá uma olhada. Nem variação de temperatura tem. Então, ele está fazendo calor latente.
calor, transformação de estados físicos da matéria. Beleza? Todos entenderam até esse ponto? Tá show, professor. Show? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, sempre que acontecer, você vê o gráfico, você tem que ver exatamente esses pontos. Ele está mudando a temperatura, então ele está em um estado sólido, líquido ou gasoso, especificamente. E aí, só cabe você fazer quantidade de calor acessível. Mas, se ele tem uma linha reta horizontal, ele não está mudando a temperatura. Se ele não está mudando a temperatura, ele está no momento de latência ou de calor latente. E aí, se ele não muda a temperatura, quantidade de calor latente. Ele vai estar no momento de fusão ou de ebulição. Certo? Vou pegar esse exercício mesmo, tá bom? Mas poderia ser qualquer outro, poderia ser aquele outro também que está aumentando. Esse aqui, por exemplo. Eu vou ver quais tem as melhores perguntas e vou usar. Eu acho que é melhor, talvez, né? Aqui só pergunta qual é o calor específico da substância. Quando você vai lá no gráfico, e aí, ó, vou voltar aqui em um outro gráfico de novo, mas é outro gráfico, mas é a mesma leitura. Aqui, ó, tá vendo que tem uma linha reta? Eu estou passando ali o mouse em cima ali para poder ser perceptível. Tem uma linha reta, certo? Essa linha reta que eu estou conversando aí, se você observar essa linha reta, ela está dando, em todo momento dela, uma única temperatura, que é de 200 graus Celsius, por exemplo. Então, ela não está mudando de temperatura. Nesse momento que não muda de temperatura, ela está em mudança de fase. Por isso que a gente usa calor latente. Em outros momentos, tipo essa reta que está subindo aqui, ó, essa reta que sobe, né, ele está indo de uma temperatura de 200 para uma temperatura de 300 graus Celsius. Ali há mudança de temperatura. Se há mudança de temperatura, já não é mais calor latente, é calor sensível. Vamos ver esse exercício e bater um papo sobre ele, então? A gente ver como é que funciona. Esse exercício, ele pergunta 3 coisas. Talvez ele seja mais legal por causa disso, de 3 perguntas. Mas eu tenho minhas dúvidas se eu não tenho outro que seria mais legal. Deixa eu ver aqui. E já não tem mais gráfico, acho que seria para baixo. Só ver se tem algum outro que pergunta mais coisas. A gente poder... Não, é lá mesmo. Tá. Eu vou fazer esse exercício, que é o de número, deixa eu ver aqui, de número 10, tá? Que aí a gente bate um papo, eu percebi aqui que ele cobra 3 coisas diferentes no mesmo gráfico. Então a gente consegue bater um papo melhor sobre, tá bom? Deixa eu só tentar aumentar um pouco aqui na tela. Ih, acho que foi demais. Não, vamos lá. Um corpo inicialmente sólido, ó, esse corpo neste gráfico está inicialmente sólido, de massa 80 gramas, recebe calor e sofre variação de temperatura conforme indica o gráfico. Então vou anotar a massa desse corpo aqui no cantinho. A massa dele é de 80 gramas. E aí, continuando aí, vamos usar o gráfico, né? E nós temos o gráfico, ele falou que inicialmente está sólido. Então, quero que vocês observem aí rapidamente o seguinte, olha. De 100 até 200 graus, ele é sólido. Aí depois tem uma retinha aqui, ó. Aqui ele está fazendo a fusão, ele está mudando de sólido para líquido. E aí depois aqui, ó, entre 200 e 300 graus, ele está na fase líquida. Então, as retas que estão subindo, ascendentes, são a primeira embaixo ali, sólida, e a segunda em cima, líquida. E aquela reta horizontal, essa aqui, é o processo de fusão, passagem do sólido para o líquido. Beleza? Então, vamos ver. Ele fala assim, pede-se, letra A temperatura de fusão da substância. Essa ficou muito tranquila. Temperatura de fusão só pode ocorrer na linha que está reta, porque ela é de fusão, não é isso? Logo, ó, aqui, 200 graus. Então, olha, nem fiz cálculo, só observei e falei, é 200 graus Celsius, a temperatura de fusão dessa substância. Depois, ele pede o calor latente de fusão. Latente de fusão. Onde que eu vou calcular calor latente? Aqui, né? Nessa reta, tá? E aí eu tenho que pegar as informações dessa reta. Olha, eu tenho 100 e tenho 300. Quanto que absorveu de calor aí?
De 100 até 300, absorveu quanto de calor? Manda aqui no chat. Quanto de calor foi absorvido? De 100 até 300? 200, exatamente, isso aí. Foi absorvido 200, beleza? E aí, você tem então que... a gente já respondeu, né? 200 graus Celsius. Aí, AB, ele está perguntando qual é a quantidade de calor latente de fusão. Aliás, qual a quantidade não, qual calor latente de fusão. Então, a gente já pegou a quantidade de calor, que é 200. 200 calorias. A massa nós já temos, que é 80 gramas. Então, a gente vai calcular lá. Vou interromper rapidamente aí a transmissão para vocês verem um quadro um pouquinho maior aí. Tá? Olha só. Eu separei aqui, ó. Peguei o quê? Que é 200 calorias. Foi de 100 a 300, né? A massa já era lá no texto, já tinha no texto a massa. Então, coloquei aqui. E eu tenho que achar o L. Eu estou indo nessa forma aqui, ó. Por quê? Porque está no momento de transformação, na fusão. Beleza? Nesse caso aí, que é igual a M vezes L, onde Q vale 200, M vale 80, vezes L. Aí nós teremos o quê? 80 está multiplicando, passa, dividindo. 200 sobre 80. Posso cortar um zerinho com zerinho. Eu tenho L igual. Aí eu posso ir simplificando, né? Por exemplo, se eu simplificar aqui por 4 e por 4, eu tenho aqui 5 e aqui 2, né? Se eu tenho 5 e tenho 2, 5 dividido por 2, 2,5, né? Então, L igual a 2,5. Aí, 2,5 o quê? Cal por grama, que é a unidade de medida de calor latente. Beleza? Ficou claro o que eu fiz aí, moçada? Responde aí pra gente. A análise que foi feita e como foi feito. Tranquilo. Tranquilaço. Show. Beleza. Beleza. Se vocês entenderam isso, a terceira pergunta fica muito fácil de dizer. Porque, olha, ele fala o calor específico no estado líquido. Calor específico no estado líquido. Estado líquido está acontecendo onde? Vamos compartilhar de novo aí, ó. Calor específico está acontecendo em qual momento? Vamos lá. Compartilhei. Deixa eu ver se chegou aí. Chegou aí, né? Tá chegando, vai chegar, tá chegando. Chegou. Beleza. Deixa eu mudar a tela aqui para mim. Pronto. Então, olha só. Aqui, ó, ele pede calor específico do estado líquido. Estado líquido ocorre o quê? De 200 a 300, que é quando ele muda de sólido, estava aqui antes, aí fez a fusão e veio agora para líquido. Então, o líquido está de 200 a 300 em temperatura. Qual é a quantidade de calor que ele está absorvendo? 300. Ó, de 300 até 600, 300 que ele absorveu. Quanto que está mudando a temperatura? 200 até 300, 100. Então, a gente já tem duas informações para si. A gente tem a quantidade de calor, que foi 600 menos 300, que dá 300 calorias absorvidas. E a gente tem a variação de temperatura, que foi de 200 para 300, 100 graus Celsius. Ok? A massa a gente já conhecia, que é 80 gramas. Logo, a gente tem que achar o calor específico, que é a pergunta dele. Né? Então, nós temos que realizar o quê? Nós temos que realizar essa conta pegando esses dados que eu peguei aqui do gráfico. E aí, lá tem o quê? Variação de temperatura, né? Calor sensível, está no estado líquido. Então, a gente vai usar QMACT, beleza? Ou calor sensível. Ficou clara a ideia? Eu só não vou poder terminar aí, porque a gente já está dando o nosso horário, está quase lá no horário. Mas aí eu acho que vocês já conseguem terminar, porque vocês já entenderam a lógica do raciocínio. Tô certo? Tá sim, tá sim. Sim, everybody, sim? Beleza.